Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula, tá? Dando continuidade, na última aula nós falamos sobre os tipos de cartilagem que a gente tem lá na nossa laringe, tá? Então aqui é uma visão ampla, uma visão anterior, que a gente está vendo nessa imagem. Se vocês prestarem bem atenção, na porção superior nós temos a epiglote, tá? Que é a cartilagem que rebaixa quando a gente faz a deglutição, né, dos alimentos, quando a língua joga o bolo alimentar lá para trás, essa cartilagem ela tampa a laringe de forma que a gente não broncoaspire nenhuma substância. E nessa mesma direção da epiglote, como vocês podem ver aqui, nós temos o ocioide, né, que fica fazendo relação. E temos alguns ligamentos que fazem essa base de sustentação dessas cartilagens, tá? A cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide mais abaixo. Nós estamos vendo aqui uma visão anterior, tá? Nós estamos vendo a visão anatômica de uma forma anterior. Então, cartilagem epiglótica, tireoide, cricóide, beleza? Lá na posterior, nós temos outros tipos de cartilagem. Eu tirei a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide e epiglote e vi numa visão posterior, tá? E aí eu tenho essa imagem, certo? E aí nós temos aqui uma visão posterior da cartilagem cricóide e as cartilagens aritenoides e as corniculadas, beleza? Então, como a gente tinha visto lá na aula passada, são três tipos de cartilagem que são ímpares, porque são apenas uma, tá? Que é a tireoide, a cricóide e a epiglótica. Nessa visão aqui a gente consegue ver as ímpares, né? Epiglote, tireoide e cricóide. Uma só, tá? Lembrando que a cricóide faz todo um círculo, tanto na porção anterior quanto na porção posterior. E também nós temos três pares, porque são duas, uma de cada lado. Deixa eu direitar aqui essa câmera. Isso. Que é cartilagem aritenoide, cuneiforme e as corniculadas. Então, vendo aqui numa visão mais posterior e sem a cartilagem tireoide para poder atrapalhar, nós vemos a cartilagem corniculada, que são esses dois ápices pequenos, e as cartilagens aritenoides. Dando continuidade, aqui a gente pode ver uma visão posterior da nossa laringe, tá? Onde no ápice a gente tem a epiglote, novamente, o ocioide visto de uma visão posterior, a cartilagem tireoide, essa membrana chamada de membrana que faz ligamento entre o ocioide e a cartilagem tireoide, chamada de membrana tireoide. Nós temos aqui o ligamento vocal, como vocês podem ver, corno posterior da tireoide, cartilagem cricóide e a traqueia na sua porção posterior, tá? Ó, já nesse slide a gente pode ver, só direitar aqui, isso, muito bom. Isoladamente, cartilagem tireoide, cartilagem epiglótica, aritenoides e cricóide, tá? Numa visão lateral, numa visão mais interna, já com as glotes, pregas vestibulares e as pregas vocais. Só para poder exemplificar e ilustrar para vocês. Aí, logo abaixo da nossa laringe é onde a gente começa a nossa traqueia, que é a via de condução de ar, oxigênio que entra e CO2 que sai, tá? Em definição básica, né, é claro que tem muito mais a ser acrescentado falando sobre a definição da traqueia, mas eu resumi de uma forma bem simples, que a gente pode definir ela como um tubo de 10 a 12,5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, tá? É composto por 20 anéis cartilaginosos, é isso mesmo,
como vocês podem ver aqui nessa imagem anterior, são anéis cartilaginosos, que na verdade são semicirculares, tá? Não formam um anel completo. Falta um pedaço na região posterior, porque nós temos uma parte muscular nessa região posterior da traqueia, cuja qual a função é de realizar broncoconstrição e broncodilatação, é um nome difícil, né? Porque quando a gente precisa proteger o nosso sistema respiratório, o nosso corpo age de forma inconsciente, involuntária, e faz uma broncoconstrição, né? E quando a gente precisa expelir ou introduzir mais ar, a gente faz uma broncodilatação, beleza? Então, por isso que essa região posterior, ali da nossa traqueia, ela é forrada por um material tanto fibroso quanto um tecido muscular visceral também. É uma mistura, é um mix, tá? Que serve para fazer essas funções de broncodilatação e broncoconstrição, tá? São mais ou menos 20 anéis cartilaginosos semicirculares. É forrado por uma mucosa aqui, ó, como eu falei, que é a região posterior, onde abunda glândulas e epitélio e o epitélio ciliado, facilitando a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Como eu falei, essa região posterior aqui que a gente vê na imagem é essa mucosa e essa membrana que serve para fazer as contrações e as dilatações, tanto para poder expelir qualquer material, qualquer corpo estranho que venha a entrar nessa região, pois foi feito apenas para passagem de ar. Se tiver qualquer outra substância que não seja o ar nessa região, nós vamos acabar tendo um efeito em cadeia para expelir, que é a tosse, que é um reflexo que a gente tem para expelir qualquer outro tipo de material, seja líquido ou sólido, de dentro das nossas vias aéreas inferiores. Aqui nós temos uma visão de uma imagem mais ampla para a gente poder conseguir identificar, tá? A traqueia vem aqui até mais ou menos desde o limite ali da laringe até a carina, que é essa bifurcação aqui, que já é abaixo das clavículas, mais ou menos, certo? E nós temos aqui um corte microscópico, né, num plano horizontal, onde nós podemos ver aqui a cartilagem e a parte muscular, tá? Músculo traqueal, tá vendo? Como a gente pode ver, o esôfago passa ali, ó, rente ao músculo traqueal, fazendo relação com a nossa traqueia, tá? O nosso esôfago passa ali pertinho, praticamente colado, e aqui é o espaço onde passa o ar. Aí nós temos algumas divisões, mas já descendo mais além após a traqueia. Laringe, traqueia, e logo aí nós temos os brônquios, que são os dois principais brônquios, né? Brônquio direito primário e brônquio esquerdo primário, certo? Primário porque são os primeiros, os maiores. Então, seguido a traqueia, nós temos os brônquios. Adentrando dentro dos pulmões, né? Nós temos uma região chamada hilo pulmonar, que é essa região de contato entre os brônquios e o pulmão. É bem a região onde os brônquios irão adentrar dentro do pulmão, tá? Logo após nós temos os brônquios lobares, porque estão dentro dos lobos dos pulmões. Os brônquios segmentares, porque estão dentro de cada segmento do pulmão. Os bronquíolos, que já são uma espécie de brônquio, só que com um calibre menor. E os ductos alveolares, que são nada mais, nada menos que os alvéolos, onde há a troca gasosa. Os alvéolos são como cachos de uvas, só que microscópicos, né, que são responsáveis por fazer a troca gasosa juntamente ao sistema circulatório. Aqui nós temos uma outra imagem para poder exemplificar melhor para vocês, tá? Essa linha de divisão aqui são os brônquios primários, daqui para cá
Esse meio, onde vocês podem ver, tem uma linha dividindo aqui, são os brônquios extrapulmonar, porque estão fora do pulmão, e os brônquios intrapulmonares, que são todos os outros brônquios, que não são os brônquios primários, direito e esquerdo. A junção, esse entroncamento aqui e divisão de direito para a esquerda é chamado de carina. Certo? Aqui a gente vai vendo como é feito o processo de redução dos calibres dos ductos ventilatórios, né? Brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá? Como eu falei, só para poder exemplificar, faz de conta, tá? É como se fossem cachos de uva. Quando um paciente tem uma atelectasia ou uma... Como eu posso dizer? Deixa eu lembrar. Não estou lembrando o nome da outra pulmão. Pronto, uma atelectasia ou uma bronquiectasia, ele pode apresentar uma morte celular dos alvéolos. Daí lá no raio-x, se não me engano, vai aparecer como se fossem cachos de uva, né? Por conta desse formato arredondado dos alvéolos. Significa que houve lesão alveolar, né? E morte celular nessa região. É assim que a gente consegue identificar e diferenciar qual tipo de deficiência pulmonar que o paciente tem. Aqui é um GIF exemplificando como é feita a troca gasosa. Essa GIF é bem antiga, a imagem é ruim, mas é só para poder exemplificar. Toda essa coloração aqui mais roxa, né? E formando uma forma circular, é os brônquios. Aqui em vermelho a gente tem uma veia, isso mesmo. Uma veia, isso. Uma artéria, desculpa. Uma veia não, uma artéria. Aqui é um exemplo, é uma artéria. Nesse exato momento, está adentrando oxigênio, tá? Para a corrente sanguínea e indo para todo o resto do sistema do nosso corpo humano, tá? É só para poder exemplificar como é feita a troca gasosa a nível de alvéolo. Passando dos alvéolos, né, que é a parte mais microscópica da nossa estrutura, falando em questão das vias condutórias, nós já entramos nos pulmões. Corresponde a duas vísceras situadas no lado esquerdo e direito do gradil costal, na caixa torácica, para isso que serve a nossa caixa torácica, nossas costelas, né, para proteção dos nossos órgãos vitais, onde depois do coração e do cérebro, os nossos pulmões são um dos órgãos mais importantes para a nossa vida. É o ponto de encontro do ar atmosférico com o sangue circulante para trocas gasosas. Esse processo todo que é feito de troca gasosa de oxigênio e CO2, ele é chamado de hematopoiese. Grifem esse nome, hematopoiese. Coloca o símbolo do Flamengo lá, desenha um urubu, tá? Porque pode ser que esse nome aí possa cair na prova, tá? Só uma dica para vocês. Então, a troca gasosa, onde é feito nos pulmões, né? Entra ar rico em O2 e sai ar rico em CO2, é chamado de hematopoiese. Uma imagem só para ilustrar. Assim como todas as outras estruturas e as outras vísceras, os nossos pulmões, eles também têm algumas divisões. Aqui na extremidade superior, fazendo relação com as costelas, vou voltar a imagem para vocês verem, tá? Fazendo relação com as costelas na parte superior, nós chamamos de ápice, tá? Na região mais inferior, nós chamamos de base. Eles também possuem algumas fissuras. Do lado esquerdo, nós temos apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Que é como se fosse uma divisão entre as duas massas de músculo visceral que tem no pulmão, tá? Já no pulmão direito, nós temos duas fissuras. A fissura horizontal, que tem um formato horizontal, e a fissura oblíqua também, que tem um formato oblíquo, certo? Então gravem aí.
do pulmão direito, nós temos duas fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, nós temos uma fissura, que é a fissura oblíqua, beleza? Nós também temos alguns lobos, que são regiões do nosso pulmão, que são chamados de lobo superior, tá? Que está acima da fissura, no caso do esquerdo, acima da fissura oblíqua, no caso do direito, acima da fissura horizontal. Apenas no esquerdo nós temos lobo superior e lobo inferior, porque nós temos apenas uma linha de divisão, né? E apenas duas divisões de massa muscular visceral. Já no pulmão direito, nós temos 3 linhas, como foi falado. Então, nós temos um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, beleza? Esse lobo médio, não propriamente dito, ele é médio. Ele é um pouco anterior e superior. Mas por estar no meio, entre o lobo inferior e superior, nós chamamos ele de médio, certo? Na visão anterior, é muito mais fácil de a gente conseguir localizar, né, os lobos e as fissuras. Já quando a gente vê de perfil, aí já fica um pouco mais complicado para poder localizar. Mas, à medida que vocês vão gravando e acostumando os nomes, com as nomenclaturas, vocês vão conseguir identificar. Beleza? Fora isso, eles também possuem em sua anatomia 3 margens, margem anterior, posterior e inferior, 3 bordas, borda anterior, borda posterior e borda inferior. Tem aproximadamente mais ou menos um humano saudável. Claro que isso não é uma regra, tá? Tem seres humanos que têm um porte maior, por exemplo, uma pessoa que é um corredor, né? Um jogador de futebol, ele vai ter com certeza uma massa muscular do coração maior e uma massa visceral do pulmão maior, porque ele usa muito esses órgãos para poder ter uma prática, uma capacidade física maior. Então, num adulto saudável, normal, aproximadamente o peso do pulmão ele vai ser de 700 gramas, tá? No entanto, num atleta, numa pessoa que talvez tenha um tipo de doença, essa quantidade de gramas pode aumentar. Numa pessoa que é menor, claro que a gente está falando de parâmetros, né? Numa pessoa que é menor, por exemplo, uma mulher que tem 1,45 m, 1,50 m, o pulmão não vai ter esses 700 gramas, tá? Então, é mais ou menos um dado relativo, certo? Um dado da média. A altura do pulmão é mais ou menos de 25 centímetros de comprimento, só por desencargo de curiosidade. Nós temos 3 faces, tá? Face costal, que é toda essa face que tem contato com as costelas, que toda essa face aqui, ó, que tem contato com as costelas. A face diafragmática, que é essa face inferior, que faz relação e contato com o diafragma. E a face mediastínica, que é a face medial, beleza? Que faz contato com o coração, certo? Face costal, que é essa face lateral, faz relação, né? Tem contato com as costelas, gravem bem, tá? Face diafragmática, que pode ser também chamada de face inferior, que faz contato com o diafragma, tá aqui na base, tá? E a face mediastínica, que é a face que faz contato com o miocárdio, ou com o pericárdio, né? Que é o saco pericárdico, que é a víscera de proteção do coração. Aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a região de encontro, né? Onde os brônquios adentram para o pulmão é chamado de hilo, que é essa região aqui de contato, beleza? Olhando lateralmente, uma visão num corte sagital, não, isso num corte sagital, nós estamos vendo aqui um pulmão esquerdo. Por que um pulmão esquerdo? Porque ele tem apenas uma fissura horizontal, certo? E apenas 2 lobos, lobo superior, lobo inferior, beleza? Aqui nós temos vários acidentes de nomenclaturas anatômicas
Eu não vou cobrar isso de vocês, até porque o tempo não nos permite isso, tá? Então a gente estuda apenas o feijão com arroz mesmo. Aqui nós vemos o pulmão direito, certo? Temos três fissuras, beleza? Fissura horizontal, fissura oblíqua e fissura